Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que com certeza não vai se esgotar hoje. A gente vai conversar sobre inclusão e a inclusão ela tem muitas nuances, né? E muitos, vamos dizer assim, muitos pontos de vista, muitos lugares de onde falar da inclusão. A gente tem uma convidada hoje que vai estar aqui com a gente, que tem muita experiência com inclusão, atende muitas crianças e eu tô aguardando ela chegar. Ela já tá por aí e ela vai se apresentar. Oi, Ju! Cheguei. Tudo bem, querida? Tudo e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ver com o pessoal, se o pessoal tá vendo a gente bem, se tá ouvindo, né? Se alguém tiver alguma dificuldade aí, alerta. Assim dá pra gente se ajustar aqui, né? Isso. Tá tudo bem com você? Tudo jóia. Caminhando Ah, os difíceis, né? é verdade. Não tá fácil para ninguém, né, Ju? Não, Enfim, mas mas a gente tem que seguir em frente, né? é isso mesmo. Que legal. Primeiro eu queria agradecer muito a sua presença, né? Te fiz esse convite, você prontamente aceitou, fiquei muito feliz e acho que a gente vai poder contribuir muito com as pessoas para pensar mais sobre a inclusão, um tema tão importante, né? Isso. E antes de você se apresentar, eu vou só te falar um pouco como é que a gente organiza aqui. A gente faz uma fala de quase uma hora. Eu não deixo completar uma hora porque eu quero que essa live fique salva automaticamente no Sim. Instagram. Porque já teve gente que já me mandou recado: olha, hoje eu tenho uma reunião, mas quero assistir depois, né? Então a Para gente faz. já teve gente que perguntou se ia ficar gravado porque ia assistir depois. Isso, aí fica salvo instantaneamente no Instagram e daqui a algumas semanas vai ficar liberado no YouTube. Aí eu te mando o link, você pode compartilhar com as pessoas. E então eu tenho um cronômetro aqui que eu cuido do tempo, porque a gente vai se empolgando na conversa e quando menos espera a gente tem que se despedir. Verdade. Então eu já sei, então eu cuido, tá bom? Tá ótimo. Vai ser E só aí, se você me interrompe, o que você quiser falar, que é bem um bate-papo mesmo. Eu vou fazendo também o seguinte, Ju, eu vou acompanhando as pessoas. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, uma observação, trazer a sua própria experiência, eu acho que é super rico, porque ninguém tem a verdade, né? Cada um tem a própria experiência. Então, eu acho que isso que é muito legal nos nossos bate-papos, tá bom? tá ótimo. Então, se apresenta para o pessoal. Bom, meu nome é Juliana, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho na área clínica e educacional. Trabalho há 25 anos em serviço público municipal de educação, tanto em atendimento de crianças, como em apoio à inclusão, como em capacitação de professores. E também em consultório particular, na rede privada, e também com algumas escolas, com consultorias, palestras, em escolas particulares também da rede privada. Então, assim, Maravilha. eu tenho o atendimento clínico e educacional, mas o meu foco é bastante educacional. Legal, Ju. E em que município que é? Bragança Paulista. Legal, maravilha. E acho que isso que é legal, assim, essa sua experiência para tanto do particular quanto do Isso, município, né? exatamente. Porque é diferente o trabalho. Totalmente diferente. A gente encontra desafios, possibilidades e potencialidades em um e um outro e de maneiras bem diferentes. Legal. E conta pra gente começar a aquecer o nosso bate-papo, por que que você virou fonoaudióloga? O que que te levou para essa profissão? Você sabe que eu não sei? Muito bom.
recordo em que momento isso apareceu na minha vida, mas eu lembro que no ensino médio, eu acho que buscando, eu gostava muito de psicologia, da área de TO, e aí acho que eu fui buscando essa área e nessa eu encontrei a fonoaudiologia e achei que era isso que eu queria para minha vida. Tanto que eu prestei vestibular só para fono, não tinha segunda opção, não tinha absolutamente nada e realmente me encontrei. Não me vejo fazendo outra coisa que não seja fonoaudiologia. Ah, é muito bom, né? Quando a É, gente se encontra. E dentro do ramo da fonoaudiologia, há muitos caminhos. Você acabou optando por esse caminho, isso. né? Do acompanhamento e do trabalho específico. Isso, mais direcionado para o educacional, de uma maneira mais ampla, e Uhum. dentro desse educacional mais amplo, da inclusão, da deficiência, dos transtornos, essa parte um pouco mais específica, mas dentro de um todo mais voltado para o educacional. Legal. Isso tem a ver lá com o seu desejo primeiro, já que você gostava da psicologia, né? Pode ser, exatamente. Acho que eu fui integrando tudo isso, né? Aham, muito legal. E, Ju, uma das coisas que a gente até colocou lá no post, que a gente vai conversar um pouco hoje, né? Nós vamos falar um pouco sobre esse educador que muitas vezes se depara com algumas dificuldades, com algumas necessidades na sala de aula, né? E você tem experiência em formação de professores, para a gente pensar o que, que é importante para ele. Depois a gente vai falar um pouco até sobre uma outra particularidade de algum transtorno, porque as pessoas se sentem curiosas ou querem tirar alguma dúvida. A gente vai falar também um pouco sobre a importância dessa parceria, né, que é a escola, porque essa criança está na escola ou esse adolescente está na escola, essa pessoa que atende um especialista, né? Sim. E a família, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, começando nesse processo, o que você pode dizer para a gente que, na sua experiência, é importante em termos de formação do professor? O que você percebe que preocupa mais o professor, enfim? Aliás, até se tiver professores assistindo e quiserem ir colocando experiências ou perguntinhas ou coisas, Legal. seria bem legal que, né, que daria um Uhum. aí para nosso bate-papo. Na verdade, assim, os professores em geral encontram muita dificuldade. A formação do professor atual, ela não contempla a diversidade da sala de aula. Essa Uhum. diversidade ela vem aumentando cada vez mais, as escolas estão cada vez mais tendo que aprender a lidar com alunos diversos, seja Uhum. em âmbito comportamental, seja em transtornos, seja em deficiências. E, em geral, o que eu percebo é que as faculdades, os cursos de formação, eles não dão esse embasamento para esse professor, né? Uhum. Os cursos, eles focam o mediano, eles focam o grupo heterogêneo, homogêneo, desculpa, né? Uhum. E aí, quando o professor vai para a sala de aula, ele acaba enfrentando esses desafios. Muitos, a partir daí, vão buscar uma formação paralela. Eu também dou alguns módulos em cursos de pós-graduação em neurociência, neuropsicopedagogia, educação especial, né? Que são realmente. E aí eu vejo muito nisso, que aí o público-alvo são professores, que estão indo buscar Uhum. para poder trabalhar com essa diversidade que eles têm em sala de aula. Mas eu acho que a formação de base é muito falha. E aí Uhum. tem profissionais e profissionais, como em todas as áreas, alguns buscam isso e outros não buscam.
e aí a gente vê muito prejuízo para a criança nesse sentido, né? Sim. Porque aquilo que poderia ser ou percebido, né, com uma certa antecedência, ou intervenções, não é, que poderiam ser feitas. Exatamente. E aí, nisso também existe uma diferença muito grande entre o público e o privado, né? Tá. O privado, na verdade, muitas vezes, para você trabalhar com a diferença, ele é até mais difícil, porque são Uhum. escolas que têm metas, né? E elas têm que cumprir essas metas, então, para eles é bem mais complicado, não por falta de empenho e de vontade desse professor, mas por conta de Uhum. cumprir, né? Então, muitas vezes ele tem uma sobrecarga muito maior quando ele tem um aluno com alguma dificuldade e com algum diferencial dentro da sala de aula, né? Uhum. Na escola pública também existe toda essa dificuldade, sim, as salas são mais numerosas, e aí a gente entra em outras questões. Mas, muitas vezes, esse professor ele tem um pouco mais de apoio de uma rede ali que está em volta dele. Tá. É porque eu observo isso também, né? Às vezes na escola particular há uma pressão, né? Ah, precisamos concluir o livro, Isso, precisamos atingir tal nota no Enem, né? exatamente. E nós sabemos que, por exemplo, o Enem, né? Já que agora estão saindo aí os resultados do Enem. Então, no Enem, a escola tem lá um número X de alunos, a média que uma família fica comparando às vezes com outra, né? Ai, qual é a nota dessa escola no Enem? Qual é a nota da outra escola? É uma média. E se Exatamente. eu tenho um aluno, né, ou com uma dificuldade, ou com déficit de atenção, ou um autista, por exemplo, né, que quer fazer aquela avaliação, né, ou uma criança com uma deficiência intelectual, vai fazer aquela avaliação, não vai atingir aquele resultado que um outro iria atingir. E aí Exatamente. isso, na média, diminui a nota da escola, né? Isso. E aí há uma pressão, Há uma né? pressão. Vou manter esse aluno nessa Isso, escola, exatamente. né? É isso mesmo. Então, e eu gosto de trazer esse tema, Ju, por quê? Porque as pessoas, os pais que estão nos ouvindo, os educadores, as pessoas precisam saber disso, Sim, né? Para ter essa clareza de que não é isso que vai, não é uma nota no Enem que vai dizer se aquela escola é boa ou não, exatamente. né? Porque uma boa escola, ela é boa para todo mundo que quiser estudar ali, Exatamente. É né? bem para a formação dessa criança, desse adolescente, né? Exatamente. No Enem ou na faculdade. Algumas famílias buscam exatamente isso na escola, né? Uhum, Aí também uhum. é família, né? Mas no geral a gente percebe um pouco isso sim, nessa diferença. Sim, sim. E eu vejo que o Brasil vem avançando em algumas coisas, né? Então, por exemplo, uma criança com déficit de atenção, que tem um laudo, lá na hora da avaliação do Enem, ele vai ter um tempo diferenciado, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que o mais importante, pela minha experiência, que fui coordenadora há muitos anos, é que quando você acredita naquele aluno, acredita naquela criança e naquele adolescente, e que você respeita o diferencial dela e dá e demonstra para ela que ela pode ser no futuro o que ela quiser, é um divisor de águas fundamental. Você concorda comigo que isso é Sem dúvida. importante? Eu acho que, na verdade, uma das grandes falhas da educação brasileira é a maneira de avaliação, Uhum. né? A gente tem sim esses diferenciais, um aluno com dislexia, com TDAH, ou mesmo com alguma deficiência, ele tem garantido por lei algumas questões para
auxiliá-lo nesse momento da avaliação, né? Tempo Uhum. maior, para a sala, toda aquela história. Mas eu acho que o sistema de educação brasileiro ele ainda peca muito na questão da avaliação, né? Sim. Se a gente está pensando em diversidade de pessoas, diversidade de alunos, a gente teria que pensar um pouquinho também na diversidade de avaliá-los, né? E aí a gente trabalha, às vezes, os diferenciais, mas na hora de avaliação a gente dá a mesma avaliação para todos. Então, Uhum. isso eu acho que fica muito incoerente. E eu vejo muito isso em escolas. Trabalha-se sim um currículo adaptado, um plano educacional individualizado, muitas vezes, respeita-se a diferença, mas na hora de avaliá-lo é exatamente a mesma avaliação dos demais da sala. Então, eu acho que um ponto que a educação brasileira teria que repensar muito seria o tipo de avaliação dessas crianças. É avaliá-la de acordo com os progressos dela e não avaliá-la de acordo com os progressos de um grupo. Perfeito, perfeito. Porque isso eu percebo que às vezes algumas escolas até conseguem fazer. Isso. No consultório, no atendimento, se faz isso, porque é o tempo inteiro esse olhar, né? Aí você vai para o ensino superior ou vai participar de um processo seletivo, é igual para todo mundo. Ou seja, não é que justiça é essa, né? Exatamente. E Exatamente. aí existe uma lei que, por exemplo, as empresas incentivam você ter pessoas deficientes dentro das empresas. Isso. Então, existe espaço, quer dizer, as coisas ainda eu acho que são iniciativas, mas não tem um processo ainda de início ao fim coerente, né? Acho que Exatamente. isso é uma das questões. São iniciativas isoladas, muitas em cima de leis, né? Então, muitas vezes você vê que se cumpre por conta de ser uma lei e não por ser realmente uma ideologia daquela escola ou uma ideologia do ensino, né? Uhum. Então, acaba ficando fragmentado e ficam algumas lacunas nesse decorrer educacional da criança e do adolescente. Com certeza. Eu vou ler alguns recadinhos que a gente já tem aqui, ó. A Aline diz: Eu tive um aluno com síndrome de Down que teve recusa de colégio por causa da condição, né? Que hoje já tem uma lei, né? Isso, isso. Que Existe não uma pode. lei, a escola Uhum. não pode negar matrícula para nenhuma criança. Porém, o que eu vejo muito na prática, muitas mães chegam e colocam: eu tentei matricular na escola X. Aí a escola não me disse que não aceitaria, mas me disse que não tem condições e não tem estrutura de trabalhar com ele. E aí eu vou dar meu filho numa escola que diz isso. Então, para não infringir a lei e não e se recusar, porque isso realmente os pais levam para frente, existe realmente, né, uma legalidade aí, mas elas colocam entrelinhas, né? Que elas não conseguem trabalhar, que têm dificuldade, que não têm estrutura, Uhum. realmente para não aceitação. A inclusão, eu acho que eu trabalho com inclusão há muito tempo. Na verdade, Uhum. eu peguei a época da educação especial, de salas especiais, depois eu trabalhei na integração, que eram as salas especiais dentro da escola regular, e depois a passagem para a inclusão das crianças deficientes dentro da sala regular. Eu peguei momento histórico aí, essa passagem. Uhum. E aí o que eu percebo é que, na verdade, as escolas elas têm que aceitar, mas elas ainda têm muito receio, e aí muitas vezes elas entram com essa questão de que eu não consigo, eu não posso, para mim é difícil, eu não tenho estrutura, né? E essa criança, ela ainda acaba sim tendo esses preconceitos mesmo a nível educacional. A inclusão ela é muito bonita no papel, ela tem muitas leis que a garantem, né? Se você for Uhum. tem muitas leis que a garantem, mas no dia a dia, realmente, para ela acontecer com qualidade, ela ainda deixa muito a desejar.
Sim, a gente ainda tem muito que aprender, né? Muito Em aprender. termos de educação, em termos de sociedade, Exatamente. para se tornar uma escola inclusiva e uma sociedade inclusiva, né? A Luciana, a minha irmã, está colocando aqui, ó. Agradeço até hoje a professora do primeiro ano do Eduardo, do Dudu, que me alertou da sua dificuldade. E a Luciana traz uma coisa importante que eu queria ressaltar, que assim, os pais devem valorizar a observação do professor, né? Não levar nenhuma observação como verdade pura, até porque não existe verdade pura. Existem pontos de vista e observação. Mas eu sempre dizia isso. Bom, se a professora percebeu alguma coisa, ou a professora está preocupada com alguma coisa, vai investigar. Porque o professor acaba tendo um olhar coletivo, né? Que eu acho que ajuda. Não é Sim, colocar todo mundo no mesmo nível, porque as pessoas são diferentes, mas assim, poxa vida, todo mundo já anda sozinho. isso. Tem alguém que não consegue andar, né? Aí eu posso pensar e eu posso buscar ajuda externa para me ajudar a pensar. É falta de estímulo? Tem alguma questão específica? Todo mundo já fala. Tem alguém que não fala, não é? Você concorda, Ju? Sim, são os marcos do desenvolvimento, né? Eu acho que Uhum. todo professor, principalmente da educação infantil, ele tem assim mais do que obrigação de saber, de estudar os marcos do desenvolvimento infantil, né? Para Uhum. justamente estar atento a isso. Existem os Uhum. marcos, lógico que isso varia, as crianças não são todas iguais, como você colocou, mas tem marcos aí que são biológicos, neurobiológicos, que a gente, como ser humano, a gente vai cumprindo, né? E aí, qualquer coisa que saia, vale a pena uma investigação. Exatamente. Sim. De Perfeito. novo, a gente caiu na formação do professor, né? Exatamente. Dessa importância. Eu me lembro, porque eu fui professora de magistério, né? Eu me lembro, e eu fui professora de psicologia no magistério, então no magistério a gente tinha psicologia geral, psicologia do desenvolvimento e psicologia da aprendizagem. Muitas vezes a faculdade de pedagogia não aborda mais esses assuntos ou não dá tanta importância como antigamente o magistério dava, né? Mas é o Exato. que você falou, ficava fresco no professor esses marcos, né? Ó, a Dani é coordenadora de uma creche e ela está dizendo: estou adorando o tema, pois é o nosso tema do projeto pedagógico, a diversidade na sala de aula, na creche já. Olha que legal, né? É isso Como aí. do início, né? É o que você falou. Uma escola inclusiva vem junto com uma sociedade inclusiva e a gente começa desde o início. Isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A Dani também falando, trataremos junto com o projeto de família na escola. Eles fizeram um projeto que foi muito legal e de trazer a família para dentro da escola, né? Então eu acho que isso acaba. Agora elas vão unir os dois, então vai Bem ser legal. maravilhoso, né? E Ju, pela sua experiência, você trouxe aí essa questão de quando a inclusão foi para dentro da escola regular, né, da sala de aula regular, e Isso. esse ano a gente viveu aí umas preocupações, né, do governo querer retomar uma lei, colocar, poder abrir de novo as escolas especiais. Eu sei que há muita controvérsia nesse tema, as pessoas pensam de formas bem diferentes, mas eu queria ouvir a sua opinião pela sua experiência, né? Como é que você vê isso? Eu vejo a inclusão como um ganho, a inclusão educacional, né? Vamos assim Isso. pontuar na educação. Eu vejo a inclusão educacional como um ganho assim fantástico, tanto para a criança deficiente, com algum transtorno, com alguma dificuldade, né? Vamos colocar a inclusão aí englobando tudo isso, né? Uhum.
tem dificuldades de aprendizagem, dislexia, TDAH, transtorno de comportamento, deficiências, menos chances socioculturais de estar ali, de ter tido isso com estímulos em casa, né? Eu vejo a inclusão educacional como um ganho fantástico para todos. Para essas crianças, para as crianças que estão ali compartilhando com eles, para os professores, se eles quiserem ter esse olhar, e para a escola, né? Eu costumo muito na minha prática dizer que o aluno não é da professora e não é da sala, o aluno é da escola, né? Então, realmente, quando a escola está empenhada em trabalhar a diversidade, eu acho que todos ganham. Eu acho que a gente aprende a ser mais resiliente, mais compreensivo, ter um olhar um pouco diferenciado com o outro, respeitar o respeito, né? E isso a gente vê com a criança aprende com a criança. E a gente vê as crianças pequenininhas já com o desenvolvimento de todos esses conceitos, às vezes por ela ter um coleguinha diferente dentro da sala de aula, dividindo com ela aquele momento. Né? Sim. Então, assim, eu sou muito a favor da inclusão, eu levanto a bandeira da inclusão, porém, em contraponto, eu vejo que ela é muito difícil de acontecer, né? E o professor e a escola não têm uma estrutura adequada, não tem material humano para estar trabalhando com isso, não tem uma família participativa, tudo isso fica muito difícil. Então, assim, eu sou muito a favor, eu acho que é um aprendizado humano muito grande para todos os envolvidos, mas eu também vejo o outro lado, que em algumas escolas e em algumas estruturas de ensino, isso fica muito difícil de acontecer. Sim, sim, não, concordo com você plenamente, porque é só na convivência, né, que a gente aprende. E é o respeito pelo outro, simplesmente porque é uma outra pessoa, Exatamente. né? Exatamente. Não é uma tolerância, não é ter pena, não é nada disso. Nós somos diferentes, né? Exatamente. Exatamente. E eu observo que as crianças acabam fazendo isso com mais naturalidade, né? Agora, algo acontece ao longo da vida e às vezes em relação com ideias das famílias que isso vai modificando. Isso. Não é? A Nívia está colocando aqui, se você percebe, ela é professora, se você percebe que às vezes a família, algumas famílias têm dificuldade de perceber ou resistência, a gente não sabe qual é a melhor maneira de dizer, que tem alguma coisa, que aquela criança é diferente. Muito. E que, portanto, precisa de outras coisas. Muito. Na verdade, a gente tem famílias e famílias, a gente tem famílias maravilhosas. Inclusive, eu já vi aí que várias mães de pacientinhos meus estão participando e são mães maravilhosas, participativas, empenhadas, né? Tanto que estão aqui com a gente. Mas a gente tem, sim, muitas famílias que têm, também não sei te dizer a palavra, se é negação, se é dificuldade, né? E se é construir o ideal que ela pensou, mas a gente tem mães com muita dificuldade de aceitar, de buscar, de participar do processo. E, na verdade, isso tudo vai se refletindo na criança e vai atrapalhando, né? Quando a gente tem o tripé, família, escola e atendimento especializado juntos, a gente caminha muito bem. Quando qualquer um desses falha, a gente tem o trabalho, de certa forma, quebrado. E eu percebo muito, principalmente na escola particular, nas classes mais altas, né? Vamos pensar nas escolas mais classe A,
mais exatamente, mais privilegiada, a dificuldade me dá a impressão de ser maior, porque eu pago uma escola muito boa, eu estou investindo muito no meu filho, então a escola tem que dar conta disso, né? Então, eu percebo muito isso, sim. A gente percebe também no outro extremo, quando a gente pega famílias muito simples, mas aí muitas vezes pela ignorância, no sentido literal da palavra, pela simplicidade, né? Às vezes um pouquinho mais de dificuldade de aceitação. Então, nesses dois extremos, a gente percebe, sim, muita dificuldade de aceitação. E aí eu acho que uma coisa muito legal e uma coisa que eu tive no meu processo aí profissional são grupos de mães, grupos de pais. Isso, na verdade, favorece muito essa questão da aceitação, do entendimento, muitas vezes até desse momento de luto, de não ser o filho ideal, né? E visualizei meu filho com 4 anos falando inglês e português, já alfabetizado, e com 3 anos ele não fala ainda, né? Então a gente tem que aprender a lidar com uma nova realidade. Então eu acho que grupos de mães ajudam muito nesse sentido. Sim, muito legal isso que você trouxe, até porque qualquer tipo de idealização, seja para um filho, é complicado, né? Então, meu pai é um astro do futebol, é bem difícil se eu quiser jogar futebol, porque sempre essa questão, independente se eu tenho alguma particularidade ou não, né? Porque sempre essa idealização é um peso muito grande, né? Que às vezes se carrega. A Sônia é uma professora muito querida e uma avó de uma menina, assim, ela é um show, né? E ela está dizendo, mas é um direito, a inclusão é um direito, certo? As instituições precisam se adaptar e se preparar, né? E as pessoas precisam garantir esse direito. É isso mesmo, é o que você falou, é um processo, é uma luta, né? Exatamente. Para manter e querer, assim, tem que ter conhecimento, tem que ter qualidade, né? Tem que ter esse olhar que para mim é muito importante, que é esse olhar do professor, que não importa, que ele precisa ter com o seu aluno, olhar para esse aluno de maneira individualizada, né? E acreditar nesse aluno. Porque a gente está trazendo um pouco a questão da deficiência, mas se eu tenho um transtorno psiquiátrico, por exemplo, né? A criança, às vezes, a gente pode ter um olhar que limita. Eu acho que ele vai até aqui. Ninguém sabe onde alguém vai. Ninguém sabe. Né? Exatamente. Então, se eu abro o mundo como professor, se eu acredito naquela criança, não há limite, Exatamente. né? Quantas coisas foram descobertas porque alguém disse, não, pera lá, vamos ver melhor, vamos tentar entender melhor, não é verdade? É isso mesmo, Ana. Ó, a Fabiana está trazendo, a verdade é que incluir é uma ação que só traz vantagens, pois a nossa geração só tem a ganhar quando instituições efetivamente incluem e promove o desenvolvimento das múltiplas inteligências. Legal. Aí ela diz também, ó, adoro ver esse processo acontecer de maneira efetiva, mesmo diante de inúmeros obstáculos que enfrentamos. É muito legal ouvir os professores falarem isso, né? Sim, muito porque legal. são eles que estão lá na sala de aula, né? Eles estão ali no dia a dia, né? Exatamente. E a Denise também é professora de Fundamental 2 e Médio. Ela diz, infelizmente, algumas famílias deixam toda a responsabilidade para a escola. Para que a inclusão aconteça, todos devem trabalhar juntos. É isso, né, Ju? Essa parceria é fundamental. É fundamental. Se um dos tripés, família, escola, atendimento especializado, se rompe ou deixa um pouquinho a desejar, todo o outro fica comprometido, né? O processo de inclusão, eu acho que ele já prevê isso, família, escola e atendimento especializado, né? Eu acho que a gente tem sempre que ter esse pezinho aí sustentando e fundamentando o trabalho. Isso. E eu vejo também nesse tripé a possibilidade, por exemplo, do profissional, né?
ir até a escola, conhecer o professor, a professora, né? Que isso também faz parte do processo de formação, né? Eu penso assim, eu fui coordenadora há muitos anos, cada conversa que eu tinha, ou com a psicopedagoga, com a psicóloga, com a fono, que vinha, era uma. Eu estava aberta, porque ali era a possibilidade também, né, de aprender mais, não só sobre aquela criança, né? Mas aquele conhecimento que tudo que a gente aprende, a gente não perde mais, né? Não, a gente leva, exatamente, só acrescenta. Exatamente. Na verdade, nós, terapeutas de atendimento especializado, vamos dizer, né, que é a fono, a psicóloga, a psicopedagoga, a TO, a gente tem que trabalhar dentro do possível como agente multiplicador, né? A gente trabalha sim ali dentro da sala, mas a gente tem que fazer com que essas habilidades trabalhadas ali, elas sejam generalizadas e elas cheguem até a escola, até a família. Vamos pensar que a criança fica ali 1 horinha por semana com a gente, né? E as 23 horas, as demais 23 horas, ela está inserida na escola, na família e na sociedade em geral. Então, a gente sempre tem que ter um olhar de agente multiplicador. A habilidade desenvolvida dentro de sala de terapia, ela tem que ser generalizada na escola e no ambiente doméstico, sem dúvida alguma. Isso. É uma outra particularidade que eu vejo, Ju, dependendo da questão, principalmente com os autistas, eu já vi mais essa prática. Às vezes, a criança necessita, além do atendimento especializado, além de estar numa escola regular, ela necessita de um acompanhante terapêutico, né? Isso. Que aí é um outro profissional, né? Isso. Você faz esse trabalho ou não? Eu trabalho com ATs. Trabalha A equipe, a gente tem AT. multidisciplinar. E aí a gente tem as ATs que fazem esse trabalho, e aí, geralmente com autista, sim, e aí elas ficam um tempo tanto na casa da criança como na escola, né? Elas acompanham essa criança por X horas semanais nas atividades de escola e por X horas semanais na escola, na família, dentro da rotina da criança. O que a gente tem também dentro das escolas é o mediador escolar, que cada município, cada local dá um nome, né? Tem o profissional de apoio, o mediador escolar, muitas vezes o acompanhante terapêutico é um pouquinho diferente. E aí são profissionais que ficam com a criança o período todo que ela está dentro da sala de aula, como um apoio mesmo, né? Tá. Isso para autistas, por exemplo, é garantido por lei. O autista ele tem direito a um profissional de apoio ao lado dele durante as aulas. Mas a gente sabe que muitas vezes essa lei ela não acontece, muitos conseguem via judicial, né? Muitas escolas também se organizam de uma outra maneira, dele não ficar o tempo todo, que muitas vezes isso também é muito válido, porque a criança precisa desenvolver autonomia, e existem graus aí, né, de comprometimento. Então, a gente trabalha com várias maneiras, mas muitas crianças, elas têm esse acompanhante, esse profissional de apoio, esse mediador dentro da escola. E nos casos de autismo, também tem o AT que trabalha tanto na escola como em casa. Tá. E assim, Ju, só para esclarecer, rapidinho a gente consegue dizer um pouco a diferença desses dois profissionais para quem está ouvindo a gente? Na verdade, o profissional de apoio, o mediador escolar, depende de cada escola, e aí, se a gente falar em rede municipal de cada município, ele pode colocar ali, e de cada caso de criança, né? Ele pode colocar ali um professor, ou ele pode colocar um cuidador, ele pode colocar uma página, né? Que é o ADI, né?
assistente de desenvolvimento infantil, para estar acompanhando aquela criança. O AT, na verdade, geralmente ele acontece mais nos casos de autismo, dentro da terapia ABA, e aí ele é feito, em geral, por um psicólogo ou por um estudante de psicologia, sob supervisão da equipe multidisciplinar. Aí entra dentro de um programa realmente de ensino. A gente estrutura os programas e o AT vai para estar trabalhando esses programas específicos, né? Para que a criança tenha, além da terapia de sala de terapia, que ela tenha terapia em casa e na escola para ampliar o tempo. Então, programas feitos pela equipe multidisciplinar, generalizar e trabalhar essas atividades por mais tempo. O profissional de apoio, o mediador, ele é uma pessoa que vai estar ali ao lado da criança na escola, auxiliando ela nas atividades de sala, muitas vezes auxiliando até assim em banheiro, em comer, como um cuidador, né? Então ele auxilia especificamente as atividades que estão dentro da sala e que são dadas e adaptadas pelo professor. O AT não, ele já vai com outro programa para estar desenvolvendo e generalizando algumas habilidades. Ai, maravilha. Porque eu acho. Não, perfeito, porque eu acho que é isso mesmo. É para as pessoas terem essa clareza, né? E para pensar, que você foi falando, eu fiquei pensando assim, o quanto o professor precisa se organizar, né? Para que essa criança, se eu vou pensar em inclusão, que ela realmente esteja incluída. Sim, Né? E não que ela fique, por exemplo, ela fica ali sentada num canto e tem uma outra pessoa que fica sentada junto com ela, e é como se eu, professor, trabalhasse com esses outros 20, porque aquela pessoa vai trabalhar com ela, né? Então, eu acho que é uma coisa legal para a gente quebrar essa ideia de que não é isso, né? A professora, se eu tenho 21 alunos na sala e um deles é autista, eu tenho 21 alunos. Perfeito. Né? Perfeito. E numa conversa que eu tive uma vez com uma professora, que foi assim, fantástico, ela falou, ela me trouxe um exemplo de uma brincadeira, era uma criança autista, e aí aquela criança fazia uma brincadeira específica. Agora eu não, até tentei lembrar enquanto estava falando com você, mas não conseguia lembrar. Mas aí, enfim, eu não lembro se era alguma coisa com dinossauro, era alguma coisa assim. E aí, o que ela fez? Ela trouxe para o currículo esse assunto. Então, naquele momento, na verdade, quem estava sendo incluído eram os outros que estavam sendo incluídos, porque ele domina, ele conhece, né? Exatamente. Na verdade, você colocou uma coisa que eu acho muito importante, muito pontual a gente pegar. Essas crianças, elas precisam e têm direito ao profissional de apoio, ao mediador escolar. Isso pode ter ganhos absurdos para essa criança, mas eu costumo dizer muito na minha prática que esse profissional, a gente trabalha com uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ele pode trazer muitos benefícios para essa criança, ele também pode prejudicá-la de alguma maneira. Tolhindo o desenvolvimento da autonomia, fazendo exatamente o que você colocou. Isso é muito comum, eu vejo demais. O grupo e a criança sentada com o mediador separado, né? A ideia não é essa. Ela está no grupo e o mediador estar ali auxiliando nos momentos que é necessário, né? O aluno, ele não é do apoio, ele não é do mediador, ele não é do AT, ele é do professor regente da sala regular, né? Então, a atividade que vai ser dada para esse aluno, as adaptações que vão ser realizadas, o plano educacional individualizado, toda criança que tem qualquer dificuldade, transtorno, deficiência, ele tem que trabalhar com o PEI, ele tem que trabalhar com o plano educacional individualizado, né? Para contemplar as dificuldades e habilidades a serem desenvolvidas. Isso tudo tem que ser feito pelo professor regente de sala, né? E a gente vê na prática, muitas vezes, isso sendo jogado
para o profissional de apoio que acompanha essa criança. Ele está Uhum. com apoio, né? Porque a criança às vezes não tem a atenção necessária, então ele tem que estar do lado para chamar a atenção o tempo todo. Ela tem um pouco Uhum. mais de dificuldade de coordenação, então ele está ali para estar auxiliando. Ela tem dificuldade de trabalhar em grupo, então ele está perto para inserir a criança no grupo, né? Uhum. Viu que ela está inserida? Sai de perto, deixa um tempo. Ele é agressivo, ele tem dificuldades maiores de comportamento, está do lado para poder mediar situações para que não aconteça nada com o coleguinha, né? Então, ele tem um papel específico, mas o aluno é do professor. Eu vejo muito já ouvi muito uma frase, e isso me incomoda muito, do professor virar para mim e falar: eu tenho 20 alunos e um de inclusão. Não, você tem 21 alunos. Exatamente. Ponto, né? Ah, eu tenho 18 alunos e dois de inclusão. Não, você tem 20 alunos, né? Uhum. Então, isso eu acho que é um ponto bem legal para refletir. Exato, exato, Ju. E eu acho que é outra coisa também que eu vejo pelo tempo que eu fui coordenadora, que é aí de dois gumes, né? São os diagnósticos, né? Porque Sim, assim, um diagnóstico, ele pode ser um divisor de águas no sentido de me traz conhecimento, eu posso entender melhor aquilo e como professor eu posso buscar outros recursos, ou ele pode também ser um limitador, né? exatamente. Ah, então já tem essa dificuldade, e aí eu Sim, recuo, né? Então, em alguns casos, quando eu conversava com o professor, por exemplo, o professor dizia para mim, mas olha, veja bem, tem alguma coisa, e a gente às vezes tinha dificuldade de conseguir que a família também fizesse um encaminhamento, né? Então eu me lembro de falar muitas vezes assim, bom, enquanto não se tem nenhum direcionamento, o que está na sua mão? exatamente. Ah, você tem uma hipótese. Ah, mas será que eu estimulei essa criança como eu poderia? Né? Será que eu ofereci? Alguém falou aí para a gente das inteligências múltiplas, né? Será que eu trouxe uma diversidade metodológica? Porque aí é a minha especialidade professora. Será que eu tentei ensinar de um jeito, tentei ensinar de outro, trouxe outra? Não é? Porque isso Exatamente. também pode me cegar. Sim, sem dúvida. O laudo médico ele é importante para algumas questões, como garantir essas questões de, por exemplo, a dislexia e o TDAH, ter mais tempo de prova, né? Ter essas questões. Uhum, Para criança com deficiência ou com algum comprometimento um pouco mais específico, para ele garantir esse mediador dentro de sala. uhum, Porém, eu concordo com você. O laudo médico ele também paralisa e ele faz com que a pessoa deixe de acreditar ou justifique algumas práticas em cima do laudo. Ah, ele não aprende porque ele tem X coisa, né? uhum. O laudo médico também eu acho que trabalha assim. Eu costumo muito dizer que assim o laudo médico existe, ele é importante até para direcionar às vezes as nossas ações, porque dependendo da Uhum. patologia a gente vai trabalhar com ações específicas, né? Claro. Mas a gente tem que trabalhar acima de tudo com as características que a criança está nos mostrando naquele momento, a nível de desenvolvimento. Uhum. Antes do laudo, a gente tem uma criança, né? Isso. O laudo está aqui, a criança está aqui. Então, nós vamos trabalhar com a criança. Isso, concordo plenamente. E uma criança que é única, porque Exatamente. todos são diferentes, né? E o maravilhoso de ser educadora, o maravilhoso de estar na escola é essa possibilidade de olhar para todos os meus alunos e perceber que eles são diferentes, né? E que eles podem se desenvolver cada dia mais por eles podem observar que até quando eu estava no ensino médio e às vezes você tem lá já aconteceu comigo de ter um aluno lá com déficit de atenção severo no ensino médio e de que Sim. isso percorreu o percurso escolar dele. Às vezes eu chegava para o aluno e dizia assim, bom, ele já chegava para mim e falava assim, mas eu vou ter mais tempo para fazer a prova, né?
Falei, então, você vai ter mais tempo, mas eu preciso saber de você se você precisa desse tempo. Exatamente. Né? E se você acha, porque aí eu estou lidando com um adolescente de 16, 17 anos, e eu dizia para ele, você acha que a gente consegue modular esse tempo? Como é que você se sente de dizer para mim que hoje eu vou te dar, eu te cedo aí, sei lá, você consegue fazer com mais meia hora além de todo mundo? Será que um pouco mais para frente você pode chegar para mim e falar, não, Ana, meia hora eu não preciso, eu consigo menos? Porque eu acho que é um olhar para si próprio também, né? Porque senão, às vezes, essa criança também fica achando que nunca é possível fazer de outra maneira. Exatamente. Né? Tudo isso é treino, né? Uhum. Tudo isso é treino da habilidade que tem a dificuldade. Então, a gente tem que estar sempre respeitando, sim, as dificuldades, mas trabalhando para que elas virem potencialidade, ou para que a gente, no mínimo, consiga minimizar o máximo possível. Exato, né? E poder dizer, bom, você precisa ser protagonista da sua vida. Então, Olha, é tão importante que você se conheça, que você percebe, né? Porque todo mundo tem essas questões, né? Alguns são diferentes de uma pessoa para outra. Acho que isso que é importante, né? Ô, Ju, eu trouxe aqui para mostrar. Ó, nós já estamos falando há 53 minutos, aí eu falando dos minutos. A gente ainda tem aí 5 minutos de conversa, mas eu trouxe para mostrar para os educadores 2 livros que depois eu vou pôr lá no Instagram. Esse da Alicia Fernandes, que é Atenção Aprisionada. Ela fala da questão da atenção, mas ela fala do ponto de vista da psicopedagogia e da psicologia mais do inconsciente e dessas diferenças que existem entre as pessoas. Então, se os professores... É mais técnico, mas eu acho que é bem legal, se alguém tiver interesse. E eu trouxe um outro que saiu pela da ArtMed, mas é um grupo da Unifesp, que chama Saúde Mental na Escola. Esse livro, você conhece? Isso é fantástico. Eu achei muito legal porque ele é um livro escrito para educadores. Exatamente. E é baseado num projeto, né? Cuca Legal. E esse projeto, eles entendem assim, que quando o professor ele tem esse conhecimento, né? Ele tem um acolhimento diferente na escola. Então, fora ele ter capítulos repletos de informação de desenvolvimento, né? Sim. Então, falo que é uma criança de determinada faixa etária, que é um adolescente. Ele traz capítulos específicos. Então, para o TEA, traz capítulos para quem tem TDAH, enfim. Eu acho que é uma dica legal. Não, eu conheço e eu acho que para educadores vale muito a pena, sim. Ele é bem legal, uma leitura muito gostosa. Sim. Né? Eu acho que quem é educador, quem é professor, se encontra em vários momentos aí dentro desse livro. Sim, e acho que é legal porque ele vai direto, né? Ele é objetivo e eu acho que dá para as pessoas falar, puxa, deixa eu ver o que acontece, como que eu posso ajudar melhor um aluno com síndrome de Down, por exemplo. Então, vai entender o que é que acontece para que você possa preparar melhor as suas aulas, rever melhor a sua didática, né? Ju, você quer indicar alguma coisa? Algum lugar, se algum professor falar, puxa, eu tinha vontade de fazer algum curso, você conhece algum lugar, algo que eles possam buscar? Então, na verdade, isso é tudo muito amplo, né? Porque, assim, cursos têm de muitas especificidades, né? Tem da patologia específica, tem da neuropsicopedagogia, que hoje está aí trazendo muita coisa nova. Então, eu acho que algum específico eu não saberia, mas fica meu Instagram aí, vai estar aí. Legal. Qualquer dúvida, qualquer indicação que seja mais específica, estou à disposição. E aí eu acho que a gente pode estar direcionando um pouco mais. Né? Isso, eu acho que isso é legal, porque aí, de repente, quando
sei lá, dá para as pessoas montarem um grupo aí para discutir, né? Eu acho que das dores da pandemia, essas possibilidades das pessoas estarem em lugares diferentes, mas podendo conversar sobre um assunto tão importante, né? É verdade. Ah, que legal, Ju. Estamos então chegando nos nossos finalmente. Eu queria agradecer muito, muito, muito de novo. Foi delicioso. Eu já estava ansiosa, porque eu já sabia, a gente já tinha tido umas conversinhas e eu já imaginava que ia ser delicioso, mas foi. Não só foi uma imaginação, foi delicioso. Eu também queria agradecer muito o convite. Acompanho dentro do possível todas as suas lives, são todas Sim. muito legais. Acho que exatamente o que você falou nessa pandemia, uma coisa que a gente que trouxe de bom, podemos dizer assim, são esses momentos para a gente refletir, para a gente conversar, para a gente encontrar pessoas, né? E assim, também queria agradecer, gratidão, muito legal mesmo. Obrigada. Obrigada, Ju. Pessoal que nos acompanhou, muito obrigada. Tem gente aí que nunca me deixa sozinha e eu fico muito feliz. Vi muitas amigas, vi muitas mães de pacientinhos e assim, queria agradecer demais. Beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, Ju. Beijo. Beijo.